Então, bom dia. Nós vamos hoje falar sobre, o que eu chamo de o momento em que São Paulo se colocou contra o Brasil, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? Por que será que eu estou falando de São Paulo contra o Brasil? É porque nesse período há um processo, na verdade, contra-revolucionário. Tinha acontecido uma grande revolução em 1930, que não tinha acontecido por acaso, né? Só para a gente lembrar, né? Não tinha acontecido por acaso. Naquela época, antes de 1930, o Brasil era um país rural, um país, fundamentalmente um país agrário. A base da política era a República do Café com Leite. Tá? Só que aí, o que aconteceu? A elite ela sofreu dois reveses, né? Teve dois baques. O primeiro baque foi a Grande Depressão Americana. Com a crise de 29, houve uma queda brutal nos preços internacionais do café, uma dificuldade muito grande de se manter. Por outro lado, o outro grande revés foi que um ano depois da crise de 29 ter sido instalado em 24 de outubro de 1929, em 24 de outubro de 1930, Getúlio Vargas, né, dá um golpe de Estado e assume o poder. Ora, o que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo? Os negócios estão encolhendo, está havendo um fechamento de várias empresas, fabriquinhas e comércio que existia na época. Tá? Para enfrentar essa situação, que não é fácil, o Vargas vai criar, em 1931, o Conselho Nacional do Café, porque a crise continua brava, mesmo depois da Revolução, e ainda que o Vargas fosse um defensor de uma política mais aberta e industrializante, ele não podia abrir mão da principal commodity do Brasil, que na época já era o café. Né? Então ele vai assumir esse papel aí. Tanto é que tem toda uma propaganda que vocês estão vendo aí do lado, em que Vargas se apresenta como grande defensor do café. Olha lá. Em nenhuma fase de sua história teve o café defensor mais vigilante. Né? Agora, vejam só, o Vargas, né, quando ele assume o poder, é justamente contra o interesse das elites agrárias de São Paulo e de Minas. Então, vocês vejam que tem aí uma questão. Mas você não pode simplesmente jogar fora. Só que o Vargas faz o quê? Muito espertamente, ele cria o Conselho Nacional do Café e tira a autonomia que era exercida pelo Instituto do Café do Estado de São Paulo, que era controlado pelas oligarquias agrárias aqui de São Paulo. Então, veja, o que está acontecendo? Nós temos aí um processo, né, em que acontece um revés econômico e um revés político muito grande. É nesse processo, né, de perda do controle político, de uma ruína causada aí pela crise econômica, que cresceu, principalmente entre os paulistas, uma animosidade aí contra o governo federal. Essa animosidade, essa rejeição, ela se manifesta, na época, em passeatas, em comícios. E o pretexto, né, dos paulistas para ser contra o governo federal e para poder tentar derrubar o governo federal é que o governo precisa fazer uma Assembleia Constituinte. O Brasil precisa de uma nova Constituição, de certa maneira é uma ideia coerente essa de uma nova Constituição, afinal o Brasil passou por uma grande transformação e precisa de uma nova legislação que sustente esse novo momento. Mas isso não foi feito. Então, sob o pretexto de que é preciso uma Assembleia Constituinte, os paulistas se levantam contra Vargas. Tá? É todo um sentimento de orgulho regional, né, que foi representado muito bem por essa frase aí do Oswald de Andrade, São Paulo é a locomotiva do país, né, que vai se insurgir contra Vargas.
Então, esses são os antecedentes que, de certa maneira, levaram a esse movimento que eu chamo de contra-revolucionário, né, e que vai se desenvolver nos anos 32. Ora, surgem várias manifestações anti-Vargas, tá? Ele foi acusado de não querer cumprir a promessa de realizar eleições para uma Assembleia Constituinte, e aí as elites agrárias conseguiram mobilizar a população urbana, né, e alegavam que o governo de Vargas, na verdade, queria era implantar uma ditadura, e por isso que ele não faria uma Assembleia Constituinte. Então, a partir dessa narrativa, né, de que o governo Vargas, na verdade, pretendia se hegemonizar no poder, monopolizar o poder e instalar uma ditadura, então um movimento contra a Revolução de 30 vai acontecer. Um parênteses aí que eu quero que vocês observem. Em 37, de fato, Vargas vai dar um autogolpe e vai criar uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. Tá? Mas isso lá 5 anos depois. Então, o discurso dos paulistas não era de todo, né, errado. Né? Havia certas evidências ali de um processo de centralização do poder. Em 25 de janeiro de 1932, eu não sei se vocês sabem, mas 25 de janeiro é o dia do aniversário da capital, de São Paulo. Houve um grande comício na Praça da Sé. Esse comício reuniu mais de 200 mil pessoas, o que para 1930, para 100 anos atrás quase, é muita gente. Né? Você tem uma população muito menor do que a população que o Brasil tem hoje, então 200 mil pessoas na Praça da Sé não é pouca coisa. Tá? Vocês estão vendo ali essa foto, é desse comício. Tá? E esse comício é uma primeira manifestação anti-Vargas que vai acontecer, de um movimento que está crescendo, de uma animosidade que vai sendo ali insuflada, né, pelas elites agrárias ali, que eram quem controlava o estado de São Paulo. Vargas, diante dessa situação, ele tentou dar uma resolvida no problema. Ele marcou as eleições para 1933. Mas não adiantou. As manifestações contra Vargas, elas continuaram. E no dia 23 de maio de 32, houve um confronto entre a polícia, né, e o movimento ali, os protestantes ali, aqueles que estavam, os manifestantes. E nesse processo, aconteceu que 4 estudantes foram mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso aconteceu ali no centro da cidade. Bom, a insatisfação já estava acontecendo. Tá? Aí você tem um movimento crescente de animosidade. Né? Aí quando chega no dia 23 de maio, inclusive, lá na capital tem uma avenida importante que chama 23 de maio, que é justamente por causa disso. Né? O que aconteceu? A manifestação acabou na morte dos 4 estudantes. Ponto. Era o ingrediente que faltava. Né? Ou seja, a situação já não estava boa e apareceram os mártires. Né? Você sabe que o povo brasileiro adora um mártir, né? Adora uma coisa trágica, né? Aí ela acaba, de certa maneira, instigando uma mobilização. Ora, então, a situação já não estava boa. Tá? Aí, logo depois que aconteceu isso, se formou uma milícia armada em São Paulo, que foi apelidada justamente de MMDC. Por que MMDC? Lembra o nome dos estudantes? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, eles deram a esta milícia armada o apelido, né, de MMDC, justamente porque essa milícia estava encarregada de fazer os preparativos para a guerra. Então, já estavam se preparando para a guerra. O MMDC teve apoio do Partido Republicano Paulista e do Partido Democrático, que na prática eram os 2 partidos que davam sustentação às oligarquias agrárias no estado de São Paulo. Teve apoio do jornal O Estado de São Paulo, já era
um importante jornal naquela época, e apoio da Força Pública de São Paulo. Vejam, então você tem realmente um Estado da nação, né, que tem, que se coloca contra, né, contra a federação como um todo. Então você tem aí um processo aí bastante complicado. E aí, o que vai acontecer? Vai juntar militares com milicianos, uma história que parece que eles não conhecem nos dias de hoje, né? Então, vejam, esses milicianos começaram a tramar a derrubada de Vargas, começaram a tramar a proclamação de uma nova Constituição, aonde Vargas estivesse fora da história. Eles queriam dar, na verdade, retroagir a Revolução de 30 e voltar ao que era antes. Essa é a verdade, né? Então, há um movimento que vai crescendo, a milícia vai se armando e começa toda uma propaganda, né? Uma propaganda para trazer voluntários e trazer pessoas para esse processo. Em 9 de julho de 1932, vai começar, então, a chamada Revolução Constitucionalista, ou seja, a Guerra Civil, tá? Que durou 3 meses. Liderada por um general que tinha sido um dos grandes nomes do tenentismo, que surgiu no período anterior, né, quando um grupo de tenentes ali começou a se insurgir e começou a tomar um poder e a ocupar um lugar central na história, tá? E, inclusive participou de um levante tenentista que tinha acontecido em 1924, alguns anos antes até, tá? E aí, liderado pelo Isidoro Dias Lopes, começa a Revolução. Não é por acaso que 9 de julho de 1932 é o único feriado paulista. Então, vocês podem ver que, de todos os feriados que a gente tem, o único feriado que não é nem nacional, nem municipal, que é o feriado estadual, é o 9 de julho. Porque essa data é comemorada. Essa data é comemorada. Uma coisa que eu vou retomar lá na frente, porque é uma coisa tão interessante, né? Os perdedores é que acabam fazendo a história, né, no final das contas, porque a data é a data justamente que eclodiu uma revolução que foi derrotada pelo governo, e mesmo tendo sido derrotada, né, ela se torna um símbolo do estado de São Paulo. Eu coloquei aí também uma foto que é do Fórum de Rio Preto. Essa foto aqui, ela é de um monumento que tem na porta, bem na frente do Fórum de Rio Preto, que é o Monumento ao Soldado Constitucionalista. Rio Preto, gente, é uma das cidades que tiveram vários voluntários que se voluntariaram a ir para essa guerra. Não é por acaso que no centro da cidade tem uma rua que se chama Os Voluntários de São Paulo. Né? São voluntários porque eles se voluntariaram a lutar nessa guerra. Tá? Logo no início da guerra, em 9 de julho, e a partir daí, os revolucionários tomaram as principais estações ferroviárias, tomaram os quartéis, tomaram os prédios públicos, tomaram a companhia telefônica, a sede dos Correios, a rádio, ou seja, eles tomaram vários aparelhos e várias instituições públicas, tomaram também os jornais mais importantes e tomaram também o aeródromo do Campo de Marte, que é onde tem as manobras ali da aviação civil. Então, vejam que foi um movimento que trouxe um grande crescimento aí, que ele foi crescendo, foi num crescendo mesmo, tá? Ora, e aí começa o confronto, né? E nesse período aí da guerra, tem um grande esforço de guerra, né? Nos poucos meses do conflito, o que vai acontecer? Há toda uma mudança na concepção, né? O que vai acontecer? As mulheres vão trabalhar e vão confeccionar as fardas, vão confeccionar os capacetes, vão ajudar a confeccionar as roupas que são utilizadas, né? vão trabalhar, inclusive, na indústria. Forma-se toda uma conversão da indústria para que ela seja uma indústria de guerra. Várias das colônias de imigrantes italianos, de sírios, que vieram para o Brasil, então também se vincularam a esse processo. Enfim, há todo um esforço de guerra que vai acontecer em São Paulo e toda uma campanha
contra o governo federal naquela época. E esse esforço é interessante, ele se dá também na propaganda. Então, há toda uma propaganda, inclusive, muito interessante sobre 1932 e sobre essa mobilização que deixou muitas marcas. Inclusive, essa imagem de fundo que eu coloquei, que mostra uma mulher vestida com a bandeira de São Paulo, ela faz parte dessa lógica, dessa propaganda que foi feita. E foi feita uma campanha, olha que interessante, além de ter havido, dessa propaganda, ter conquistado 200 mil voluntários, não é pouca coisa, 200 mil pessoas se voluntariarem a ir para uma guerra, né? Não é pouca coisa. 53 foram para a guerra efetivamente, né? Dos que voluntariaram-se, então isso não é pouca coisa, né? Mas você tem todo um esforço também econômico. Teve uma campanha, inclusive, de propaganda, que ficou conhecida como a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. As senhoras da classe média paulista entregavam as suas alianças de casamento e as suas joias para serem derretidas e transformadas em dinheiro para comprar armas para a luta contra o governo federal da época. Então, vejo que tem toda uma propaganda de guerra que é constituída no estado de São Paulo, que vai dar sustentação à guerra civil. Ora, a guerra ela contou com bombardeios e com vários combates aéreos, né? A revolução, desde o início ali, ela começou na região de Campinas, mas depois foi para outros lugares, né? O governo fez uso de bombardeios aéreos, né? Bombardeou Campinas, Cruzeiro, bombardeou Lorena, essas cidades todas ali daquela região da chamada do Vale do Paraíba, né? Também os revolucionários também usaram os aviões, né, que foram comprados em segredo lá no Chile, né? Porque vocês sabem que para você comprar um avião, naquela época, você precisava passar pelo governo federal. Como eles eram contra o governo federal, claro que o governo federal não ia comprar o avião e entregar para o inimigo. Então, eles tiveram que comprar esses aviões em segredo. Tá? E por que eu estou chamando a atenção da questão do avião? Porque foi uma das primeiras vezes na história do Brasil, na verdade, foi a primeira vez na história do Brasil em que o avião é utilizado em larga escala numa guerra. Tá? Então, essa é uma característica muito interessante. E teve alguns combates aéreos ali. Né? Na cidade de Queluz, Mojimirim, Casa Branca, teve inclusive combates aéreos. Bom, mas, apesar de toda essa movimentação, né, os paulistas não conseguiram resistir à resposta do governo federal, tá certo? Porque o governo federal conseguiu vencer em duas frentes. Na frente ideológica, eles também venceram a narrativa, porque como é que o governo federal reagiu ao discurso de que o que estava em jogo era a tentativa de criação de uma ditadura? O governo federal começou a fazer o discurso que, na verdade, São Paulo queria se separar do Brasil. É uma meia-verdade. Tinha alguns lá que bem que queriam mesmo. Tá? Mas aí o que vai acontecer? O governo federal vai dizer, tá vendo? Eles querem que a gente rompa, que se separe e se acabe com a federação. Eles querem separar São Paulo do Brasil. Tá? Então, esse discurso pegou. Esse discurso ele acabou baixando aí a guarda dos paulistas e eles começaram a ter dificuldade de ter apoios. Um outro problema é que os paulistas ficaram isolados, tá? Isolados. Eles não tinham apoio de outros estados da nação. Então, o que vai acontecer? Eles ficaram isolados, os armamentos, com o tempo, foram acabando, tá? E o governo federal não se deu de rogado. Ele reagiu em várias frentes. Vocês estão vendo esse mapinha aqui? Ele mostra as frentes de reação. Aqui, ó, onde tem os navios, que vocês estão vendo aqui, é o Vale do Paraíba. Então, o governo federal ele atacou a partir aqui do sul, no Vale do Paraíba, atacou também aqui a partir do oeste, aqui na região
de registro ali, já na divisa com o Paraná, aqui já na região do Paraná. Atacou aqui na Frente Mineira também, na divisa com Minas Gerais ali, tá? E, embora não tenha sido um grande efetivo, também bombardeou a partir do Mato Grosso do Sul. Ou seja, o estado de São Paulo foi sitiado, né, pelas tropas federais por todos os lados. E aí, é claro, não tinha como, né, resistir isso. Em 1º de outubro de 1932, os paulistas assinaram a rendição e acabou a Guerra Civil. Ora, quais são as consequências dessa guerra? Em primeiro lugar, o número de baixas foi enorme. Para vocês terem uma ideia, gente, a Revolução de 32 teve mais baixas, né, que a campanha militar do Brasil na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Morreu mais gente na Guerra Civil Paulista do que mais brasileiro na Guerra Civil Paulista do que na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, teve uma consequência desastrosa do ponto de vista, né, humano mesmo, né, de perdas de vidas humanas. A segunda grande consequência é que, apesar de derrotados, os paulistas conseguiram que duas das suas reivindicações fossem atendidas. A primeira, eles conseguiram que o Estado de São Paulo destituísse o interventor que tinha sido escolhido. Naquela época não tinha governador. Então, o que acontecia? O governo federal ele indicava um interventor para aquela federação, né? Então, vai acontecer isso a partir, particularmente, da Revolução de 30. Mas o Vargas tinha nomeado um interventor militar que não era do gosto dos paulistas. Na verdade, ele era de um outro estado. Os paulistas conseguiram reverter isso, né? Conseguiram que o governo federal destituísse o interventor anterior e nomeasse um paulista civil para ser o interventor de São Paulo. E os são paulistas também conseguiram que aquilo que já era uma reivindicação, que houvesse a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. Bom, se a Revolução fosse efetivamente constitucionalista, desse ponto de vista, ela teria saído vitoriosa, porque, de fato, Vargas convocou eleições, chamou a eleição a uma Assembleia Constituinte, essa eleição foi marcada para o dia 3 de maio de 33, e daí nasce a Constituição de 34, que depois vai ser logo substituída em função do autogolpe que Vargas vai dar. A outra consequência também é que, apesar de derrotado, os paulistas eles não perderam a supremacia econômica, né? Na verdade, São Paulo era o estado mais rico da nação e continuou sendo, tá? Para vocês terem uma ideia do volume de recursos que os paulistas conseguiram levantar, com a sobra do dinheiro que foi arrecadado na campanha Ouro para o Bem de São Paulo e que não foi utilizado, deu para construir esse prédio que vocês estão vendo na imagem aí. Esse prédio aí, gente, é o prédio Ouro para o Bem de São Paulo, né? Foi nomeado com o nome da campanha. Vocês conseguem observar o formato do prédio? Que interessante. Vocês conseguem saber do que se trata? Olhando o prédio A nessa bandeira, imagem, né? é a bandeira de São Paulo. Olha lá. Parece uma bandeira. As listras da bandeira de São Paulo, tá o brasão ali no alto, tá vendo? É como se fosse uma bandeira tremulando, né? Um belíssimo prédio, por sinal, né? Que está até hoje lá em São Paulo, né? Sempre que eu vou para São Paulo, eu passo por essa região ali. Então, é muito interessante, né? Então, uma das consequências é essa. São Paulo continua sendo, apesar de tudo, né, o principal fornecedor de divisas para o Brasil, ainda é o estado mais rico da nação, tá? Embora, e isso evidentemente significa que houve um certo acordo das elites para se manter no poder. Bom, de qualquer maneira, o fato é que a chamada Revolução Constitucionalista
ou seja, o movimento de 32, ou como eu prefiro, a Contra-Revolução, né, de 1932, ela até hoje é motivo de muitas polêmicas historiográficas. Tá? Para alguns, a bandeira da constitucionalização ela era apenas um subterfúgio para o retorno dos políticos paulistas. Para outros, ela foi uma luta contra a tentativa de manutenção do poder de Vargas. O que, de certa maneira, também não é de todo mentira, né? Afinal de contas, com o golpe que Vargas vai dar em 1937, ele consegue se manter no poder até 1945. Nessa primeira fase do governo Vargas, que começou em 1930, vai até 45. Ele ficou 15 anos aí no poder. Então, de certa maneira, né, não é de todo errado aquilo que estava sendo proclamado por um lado. Mas essa batalha historiográfica, ela está aí. O que é uma batalha historiográfica? Continua se disputando as narrativas com relação a esse episódio. Até hoje, né, você não tem uma posição definida com relação a isso. Você tem vários nuances aí a serem considerados. Tem que olhar para a história dos dois lados, ok? Bom, era isso que eu queria ter desenvolvido na aula de hoje, né? Era esse o tema que eu queria ter desenvolvido e eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem dessa questão. Ou seja, é de fundamental importância que a gente entenda que a história é feita de processos de luta e de disputa, tá? E é nesse contexto em que aconteceu a Revolução de 1932.